Olá, filhas amadas do Pai, que bom estar com você aqui mais uma vez, crendo que o Senhor vai falar aos nossos corações, amém? E compartilhe o link com suas amigas, passa os áudios, se ela não quiser estar no grupo, passa para quem não está no grupo, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Para você que está chegando, nós já fizemos alguns estudos, e se você quiser os estudos que já aconteceram, peça uma amiga, peça para mim, inbox, tá bom? Nós já fizemos estudo da Sunamita, Ana, Débora, Esther, a mulher da dracma perdida, amém? E eu creio que Deus continuará falando conosco. Então, eu estava orando, ontem inclusive eu nem comecei o estudo porque eu ainda estava na dúvida, mas o Senhor trouxe uma convicção ao meu coração que a mulher que nós vamos estudar agora é Abigail. Abigail. E eu confesso para você que para mim é bênção demais, porque eu nunca havia estudado um pouco mais profundo sobre essa mulher. E eu creio que, eu nem sei se eu já preguei sobre Abigail, não sei, não me lembro, acho que não. Então, para mim, está sendo muito interessante descobrir algumas coisas sobre essa mulher, tá bom? E aquilo que o Senhor tem me falado, eu quero repartir com você. Então, a história dessa mulher está no livro de 1 Samuel 25, que diz assim: E faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram em sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém ele era duro, maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Hoje nós vamos ficar só nesses 2 versículos, tá bom? Então vamos lá. Samuel havia morrido. Era um homem que marcou, a sua geração, marcou aquele tempo em que ele viveu. Foi um homem profundamente usado por Deus. Ele foi um homem, de fato, muito marcante para aquele tempo. Acontecimentos importantíssimos aconteceram nos tempos que Samuel era o sacerdote, era o profeta, ele foi juiz. Então, Samuel marca um tempo. E, obviamente, que um homem dessa estatura, quando morre, é um momento frágil. É um momento extremamente frágil para os que ficam. E convém a gente saber que momentos frágeis, são reveladores. Todo momento de fragilidade, de uma crise, de uma situação que você não espera, é difícil, ela revela quem somos e revela quem são as pessoas ao nosso redor. Então, o capítulo 25 iniciar falando da morte de Samuel é revelador para nós. Era um momento de fragilidade, em que algumas questões e pessoas iriam ser expostas, Então, ali fala que Abigail era uma mulher sensata, era uma mulher sábia. Ora, nós sabemos que Abigail era a mulher mais sábia da Bíblia. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher sábia, porém é uma mulher, vamos dizer assim,
descrita de uma forma tão poética, não é? Mas Abigail é uma mulher comum, ela não é endeusada por ninguém, ela é uma mulher comum com a sua família, criando seus filhos, mas uma mulher sábia, a mais sábia, eu acredito, de toda a Bíblia. E já o marido Nabal, o nome já diz tolo, né? Tolice significa aquele que não tem juízo, que não tem inteligência, que não tem prudência. Então ele era um homem tolo, a própria Bíblia diz isso, né? Nós acabamos de ler que ela era sensata, prudente, mas ele era duro e maligno em todo o seu trato, né? Então nós vemos aqui uma mulher sábia casada com um homem tolo. Isso é uma coisa que vai nos revelar muitas coisas durante o nosso estudo, não é mesmo? A primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração: eles são casados, um de uma maneira, outro de outro, oposto, e isso ensina para mim e para você que o outro é não define o que nós somos. O que o outro é não define o que você é. O que o outro é não define o que eu sou. Isso é uma coisa que você precisa guardar muito, porque nós temos a tendência de justificar: eu sou assim por causa do fulano, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa da minha avó. Não, querido, o que o outro é não define quem você é. Não define. Você pode conviver com uma pessoa tola e ainda assim ser uma pessoa sábia. Você pode. Essa história nos prova isso, não é mesmo? Ele era rico, aqui diz que ele era rico. Então isso também diz para nós que riquezas não nos fazem sábios. Não nos fazem sábios. Você pode ser rico e sábio, você pode ser pobre e sábio, você pode ser rico e tolo, você pode ser pobre e tolo. A sua condição financeira, ela não traduz se você é uma pessoa sábia ou tola. Não traduz, não é sua condição financeira. Então, queridos, nós podemos conviver com pessoas tolas e não nos tornar tolos. Ele era da casa de Calebe, mas ele não herdou a sabedoria de Calebe. Isso também quer dizer para nós que sabedoria e prudência, sensatez, não é uma coisa que se herda. Não vem junto no pacote da sua genética, não é? Ele veio da casa de Calebe, que foi um dos homens muito sábios e proeminentes da palavra de Deus, não é? Abigail, olha o que o nome dela diz. O nome dela significa: meu pai é minha alegria. E eu sou a alegria do meu pai. Uau, que nome é esse? Meu pai é a minha alegria. Ou então, eu sou a alegria do meu pai. Isso significa Abigail. Sabe o que eu fico pensando? Você pode passar dificuldades, você pode estar vivendo um momento duro na sua vida, extremamente difícil, uma crise problemática, uma doença, um filho dando problema, um casamento se perdendo, e ainda assim você pode ser a alegria do seu pai e o seu pai ser a sua alegria. Imagine essa mulher passando grandes desafios, porque ser casada com um homem tolo é muito desafiador. Todos os dias, cada dia, provavelmente é um desafio. E essa mulher, imagina, se levantava e ela transmitia a todos que o pai dela era a alegria dela e ela era a alegria do pai. Será que nós temos vivido essa vida?
Será que, independente do que temos vivido, passado, independente dos desafios e guerras e pelejas, você tem sido a alegria do seu pai e o seu pai tem sido a sua alegria? Porque uma coisa é você esperar e depositar a sua alegria em pessoas ao seu redor, marido, filho, patrão, todas as situações que você vai viver, amigos, irmãos, pastores, enfim. Mas outra coisa é você ser a alegria do seu pai e o seu pai ser a alegria. Uau! Que o nosso Pai Celeste, o nosso Pai Eterno, seja a nossa alegria, não é mesmo? Ele tinha negócios no Carmelo, mas ele não morava no Carmelo. Olha que interessante. Ele tinha negócios no Carmelo, mas ele não morava lá. Carmelo significa vinha, jardim, terra frutífera. Isso que significa Carmelo. Foi onde Eliseu morava, né? Mas interessante que Nabal, ele morava 1,5 km, mais ou menos, do Carmelo. Ele tinha vinhas no Carmelo, ele tinha plantações, negócios, mas ele morava em outro lugar, Maom, que ficava 1,5 km do Carmelo. Isso significa que você pode ter negócios, você pode ter terras frutíferas e vinhas e não habitar nelas. E não habitar nesse jardim. Isso mostra para mim e para você que nós podemos estar morando num lugar que não seja frutífero, que não seja uma vinha, lugar de alegria, que não seja uma terra frutífera, que não seja um jardim. E eu penso que ele fazia isso do lugar que ele morava. Ele tornava Maom esse lugar que não era a vinha, não era o lugar frutífero, não era o jardim. E lembre-se que lá do lado dele estava aquela cujo nome significa alegria. Eu sou a alegria do meu pai e meu pai é a minha alegria. E isso mostra para mim e para você que você ter essa alegria com seu pai e você ser a alegria dele, independe do lugar que você mora, da circunstância que você está vivendo, do problema ou da situação ou desafio. Você é a alegria do seu pai, porque o seu pai é a sua alegria. Amém? Olha, hoje eu quero parar por aqui, porque eu quero que você medite um pouco sobre se você tem sido essa mulher sábia, a sabedoria de Abigail, a prudência de Abigail, a sensatez de Abigail, a formosura dela, vem dessa revelação que o pai é a alegria dela e ela é a alegria do pai. Uau! Quem não quer ser a alegria do pai? E quem não quer ter o pai como a sua alegria? Então fica aqui esse desafio para mim e para você. Até amanhã a gente vai observar se nós temos sido a alegria do nosso pai e o pai a nossa alegria. Observa como você reage, fala, conduz, convive, levanta, come, fala, se relaciona com as pessoas. Se você tem sido a alegria da sua casa. Amém? Eu quero que você medite nisso. Independente de onde você vive, com quem está casado ou se ainda não está casada, vamos pensar um pouco nisso. Eu creio que esse início é a chave. Amanhã a gente volta para caminhar um pouco mais, mas hoje fica o desafio para você. Você tem sido a expressão da alegria onde você está, independente
da situação desafiadora que possa estar vivendo, porque a vida dela, de Abigail, não era fácil. Casar-se com um homem tolo, que significa áspero, duro, não era fácil, mas ela era a alegria. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente volta para falar um pouco mais sobre esta mulher que tanto vai nos inspirar, eu creio. Amém? Se o nosso bom Deus permitir, estaremos aqui. Um beijo no seu coração e até amanhã.